Você já sofreu o sentimento de parecer ser insuficiente a sua adoração a Deus? Você já pode ter se perguntado como adorar ao Senhor? Qual é o verdadeiro louvor? Qual é a melhor maneira de glorificá-lo? No dia a dia, nós passamos por diversas situações. Nem sempre nós temos tempo de integralmente dar a Deus aquilo que Ele merecia, 24 horas do nosso louvor. Mas quando nós temos o tempo, e para aqueles que se preocupam com isso, que são desejosos em fazer isso, nós queremos ter o nosso momento de adoração com o Senhor. Queremos falar com o Senhor, queremos manifestar nossa adoração perante o Senhor. Mas existem momentos em que nós nos sentimos um sentimento estranho. Parece que a nossa adoração ela não está surtindo efeito. Parece que o nosso louvor não está subindo. Parece que glorificar a Deus não está fazendo sentido naquele momento. Parece que o nosso louvor ele não é verdadeiro. Você já pode ter se perguntado o que é que está acontecendo. Obviamente, sempre vem um pensamento primário, precoce, em achar que talvez Deus esteja nos recusando, nos rejeitando, talvez Ele esteja bravo conosco ou esteja nos disciplinando. E pode ser verdade, pode ser real. Como eu sempre digo, vale uma reflexão. Mas talvez essa sensação ela seja simplesmente sua. Talvez você não entendeu o que é adorar a Deus, né? E baseado nisso, a nossa primeira pergunta, a questão que pode surgir é: o que é adoração? O que é adoração? Bom, no português, adoração, essa palavra tem um conceito muito difuso, muito ambíguo. Existem muitas palavras que estão inseridas nesse conceito. E eu acredito que por essa riqueza, né, de detalhes e de palavras que estão somadas ao conceito de adoração, às vezes a própria adoração pode ser confusa, né, aos nossos ouvidos, às nossas mentes. Mas quando você volta, etimologicamente falando, nas suas raízes, né, se nós chegarmos aqui bem próximo do latim, né, nós temos a adoração seria adoratio. E adoratio é uma palavra que, se nós formos analisar, e de maneira resumida, porque senão levaria muito tempo, é uma palavra que está ligada a orar, e no caso do latim, orate. E orate é uma palavra que está ligada a voz, está ligada à boca. Então, adoração está vinculada a orar, e orar está vinculado a falar. Então, a adoração, resumidamente, ela está atrelada de maneira básica a falar com o Senhor. Só que também dentro desse conceito, você tem um outro conceito que nós temos no nosso português, que é invocar. Então, adorar, a priori, é invocar ao Senhor e falar com Ele. Invocar ao Senhor e falar com Ele. Quando você decide invocar ao Senhor e falar com Ele, você está o adorando. Porque você deixou de invocar e falar com outros deuses para falar com o Senhor. E é por isso que o Senhor é exclusivo com a adoração. É por isso que Ele em algumas passagens diz que Ele é ciumento com a adoração. Ele não divide, né, adoração com ninguém. Existem conceitos próximos da adoração, né? Nós temos, por exemplo, conceitos como doxazo, né, do grego, que, se nós atribuirmos ao português, é algo como glorificar. E conceitos próximos que estão dentro de glorificar é dar fama, renome e honra. Então, glorificar seria honrar ao Senhor, seria dar o renome ao Senhor, dar honra e fama ao Senhor. Nós temos conceitos também como eulódia ou eulodia, que seria algo como louvar, próximo do nosso português. E conceitos que estão dentro de louvar seria bendizer, abençoar, seria beneficiar, né? E também temos um conceito grego, né, hypso, se eu não me engano, né, que é um conceito que, próximo da nossa língua, seria algo como exaltar. E exaltar é um conceito que está ligado a palavras como levantar, elevar, pôr no
Então veja bem, adoração, né, de maneira básica seria falar com o Senhor e invocar ao Senhor, mas quando nós usamos esses outros termos que estão dentro do conceito de adoração, também é glorificá-lo, também é louvá-lo, também é exaltá-lo e tantos outros conceitos que nós temos. Então, baseado nisso, você pode se perguntar, eu faço isso, eu louvo ao Senhor, eu canto muito bem, eu falo muito bem, eu oro muito bem. Então, baseado nisso, eu tenho uma questão. Você acha que o seu louvor é importante? De maneira qualitativa e de maneira quantitativa. Você acha que o seu louvor ele é tão bom assim, ele é tão especial, ele é tão valoroso assim? Quando eu penso nas glórias do Senhor e tudo aquilo que gira em torno da glória do Senhor, eu lembro dos profetas, eu lembro de pessoas que tiveram visões e viram o Senhor, viram o trono do Senhor, ouviram o Senhor agindo de tal forma. E todas essas manifestações, elas são rodeadas de cenários vislumbrantes. Você tem cenas gloriosas, você tem cenas de muita glória. Eu lembro em Isaías, Isaías 6, 2, 4, 6, 2 ao 4, onde um cenário de serafins, uma multidão de serafins provavelmente, louvando o Senhor ininterruptamente, sem parar, perenemente, para sempre, sem parar. Também lembro da passagem de Lucas 2, 13 e 14, onde um anjo se apresenta a certos pastores para avisar que o Senhor nasceu. E logo após o aviso, um coral de anjos celestiais aparecem junto a esse anjo e começam a louvar ao Senhor. E eu também lembro, em Apocalipse 4, 7 e 11, sobre os seres viventes que estão à volta do trono. Alguns dizem que são querubins, especulações, se eu não me engano, especulações. E esses querubins, eles louvam ao Senhor. E as suas vozes são tão potentes que fazem o salão do templo tremer. E não é o templo da terra, é o templo divino, é o templo celeste. E logo após esse tremor, fumaça sobe dentro do templo e logo após isso, 24 anciãos, que provavelmente representam poderes, louvam ao Senhor também. Então, baseado nestes cenários, na verdade, e até outros que não vem ao caso para não ficar muito extenso, você acha mesmo que o seu louvor, os seus melismas, a sua afinação, os seus agudos ou os seus graves, a maneira que você fala, a quantidade de palavras que você sabe, você acha mesmo que a quantidade de tempo que você ora, ou os jejuns, a quantidade de dias que você jejua, você acha mesmo que isso se compara a qualquer ação desses seres celestes? Eu tenho para mim que não. Eu acho que a minha voz, a minha oração, o meu jejum não se compara a nada do que o Senhor já recebe nos âmbitos celestiais. Eu não acho que eu consigo louvar como um serafim. Eu não acho que minha voz, ela faz ambientes tremerem como destes seres viventes. Eu não acho que eu tenho a glória dos anciãos, que estão louvando o Senhor todos os dias diante do trono. E eu não acho que minha voz seja tão bela quanto um coro celestial que apareceu na terra para avisar que o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu. Então, baseado nisso, você pode se perguntar, então, qual é o verdadeiro louvor? Qual é o verdadeiro louvor? Se a minha voz não é tão bonita como a de um anjo, se eu não falo tão bem quanto um mensageiro do Senhor, se eu não sou tão puro e santo como os seres celestiais, qual é o verdadeiro louvor? O que eu posso fazer? Eu acredito que, baseado nisso, dentro de todo o universo, toda a criação, tudo aquilo que existe, no âmbito material e no âmbito espiritual, no céu e no inferno, ninguém tem algo que você tem. Ninguém. Nenhum anjo, nenhum demônio, nenhum ser vivente. E eu arrisco a dizer que nem Jesus tem com ele algo que só você tem, que é o seu coração. Sua vida é só sua. Deus criou a sua vida, a tua vida. Ele criou
e lhe deu. E quando ele lhe deu essa vida, ele te deu a liberdade para você fazer aquilo que você bem entender. Nenhum anjo tem o poder de pegar o seu coração, a sua vida e dar a Deus. Ninguém poderia pegar você e sacrificar no altar para Deus. Só você pode entregar a sua vida ao Senhor. Só você pode entregar o seu coração nas mãos do Senhor. Então, o verdadeiro louvor não é sobre quantidade e nem qualidade, no sentido de habilidade, né? Não é a quantidade de palavras e nem a qualidade das palavras que eu falo. Então, o louvor não é quantidade nem qualidade, ele é essência. Eu vejo, por exemplo, eu lembro da passagem que está em Marcos 12, 41 até o 44, e é corroborado em Lucas 21, 1 até o 4, que nos memora o cenário da oferta da viúva pobre. Jesus disse que de todos que estavam ali, ela ofertou de maneira verdadeira, porque ela deu aquilo que ela tinha, ou seja, ela deu o coração dela, manifesto em moedas, né, em pouquíssimos, nos nossos termos, centavos, né. Também lembro na passagem de João 4, 21 a 22, que memora também o cenário da samaritana no poço, e Jesus deixa bem claro que chegou o tempo em que os adoradores não adoram mais com fala, com geografia e nenhuma outra coisa que seja material, qualidade ou quantidade. Os adoradores agora adoram o Espírito em verdade. Então, qual é o verdadeiro louvor? O verdadeiro louvor é aquilo que emana do teu coração. Então, dado isso, como pensar na adoração a partir de agora? Você que é excelente em tudo que você faz, você só precisa saber se tudo aquilo que você está fazendo condiz com a verdade do teu coração. Se você é excelente em tudo, se você fala bem, canta bem, ora bem, jejua bem, toca bem, você está fazendo isso de coração? Se você faz isso de coração, então realmente o teu louvor é exímio, ele é excelente e eu acredito que você está entregando ao Senhor. Agora, se você não sabe fazer nada disso, você tem medo de fazer, você tem medo de cantar, você tem medo de falar, você tem medo de louvar, faça. Porque eu acredito que até no seu medo de falar, você já está adorando ao Senhor. Se você gaguejar, se você balbuciar, se você não souber conjugar verbos, se você não souber falar de maneira apropriada, mas o seu coração é condizente com o que você está falando, o Senhor aceita. O Senhor aceita. Porque o Senhor, ele não observa o seu tom de voz, ele não observa a sua prolixidade, ele não observa se você fala bem, se você conhece todos os léxicos do mundo, se você fala todas as línguas que existem no mundo. O Senhor observa se o seu coração é condizente com a tua fala. Então, se você é excelente, compare a sua excelência com a verdade do seu coração. E se você não é excelente, se você se sente diminuto, pense na verdade do seu coração e manifeste a verdade do seu coração. Porque o Senhor, ele não está procurando qualidades e nem quantidades. O Senhor, ele procura essência. Eu acredito que Paulo, em Romanos 12:1, ele deixou bem claro. Ele estava falando de outras coisas, ele estava falando de outros termos, mas o versículo de Romanos 12:1, acho que reverbera aqui, quando ele diz que o sacrifício vivo é o culto racional. É você ter razão sobre o que você está falando, cultuando. É você ter uma razão sobre aquilo que você está sentindo, pensando, falando, e que isso seja um sacrifício vivo. Você não morrer, mas viver de acordo com o teu coração. Então pense nisso. Pense nisso. Se esta for a sua dúvida, se você não sabe como louvar, adorar ao Senhor, basta só você olhar para dentro e não para fora. Olhe para o coração e não para o externo, não para as coisas que estão do lado de fora. O bronze do teu coração vale mais do que o ouro da sua boca.